Bom dia! A mulher pode ser o que ela quiser. Você concorda? Hoje o nosso tema da live será a mulher ocupando o seu espaço na sociedade. O que você acha disso? É verdade que a mulher sempre enfrentou dificuldades, né, obstáculos na sua caminhada. Eu sou um bom exemplo disso. Eu, como já falei para vocês em outros vídeos, né, nasci numa família muito pobre, na roça, casinha de pau a pique, chão batido. Meu pai achava que mulher não precisava estudar, pelo menos só alfabetização, né? Não precisava fazer faculdade, só precisava saber cuidar de casa e dos filhos, né? Então foi uma luta para conseguir estudar e conseguir vencer todos os desafios que eu coloquei para mim. Desde os 9 anos, eu trabalho fora, né, para conseguir pagar os estudos, os materiais, enfim. Mas consegui sim chegar lá, fiz 2 faculdades, 3 pós-graduações, várias certificações, e o melhor de tudo, né? Consegui entrar numa área que há 30 anos atrás, que foi quando eu comecei, era considerada uma área totalmente masculina. Até hoje ainda é bem complicada a área de tecnologia, né? Mas o que aconteceu? Me disseram assim: você não é capaz, você não vai conseguir, é muito difícil vindo de escola pública de baixa qualidade. Eu morava num bairro que era um conjunto habitacional, né? Então, escolas bem ruinzinhas assim. Para você conseguir passar no vestibular da federal é muito difícil, quase impossível. Aí mesmo que eu queria, né? Então, eu entrei sim, na primeira vez que eu prestei vestibular, passei, e sempre foi uma luta, nunca foi fácil para mim. Mas, assim, tudo que eu me desafiei, eu consegui superar os obstáculos e consegui chegar lá. Na área de TI, eu posso dizer que eu realizei tudo que eu queria, graças a Deus, né? E é o esforço, claro, que mulher sempre tem que ficar provando o tempo todo, né, que é capaz, que merece estar ali, que merece estar à frente daquele projeto, que merece estar à frente daquela equipe. Então, não é fácil, mas é possível. A gente pode, a gente consegue. E para falar sobre isso, nós trouxemos uma convidada mais que especial, uma mulher muito bem-sucedida na vida, que tem muito a compartilhar conosco. Ruth Rossi, a palavra é tua, seja muito bem-vinda. Bom dia, Cláudia. Bom dia a todos que estão nos assistindo ao vivo, aqueles que vão nos assistir posteriormente. Gostaria de agradecer imensamente essa grande oportunidade que você está nos dando em partilhar um pouquinho da nossa história, né, como mulher, como representante aí de um grupo aguerrido. E que bom fazer parte desse projeto esse ano aí junto contigo, conhecendo pessoas novas numa nova casa, né? Estou bem feliz. Eu estou muito feliz, Ruth. Até para vocês saberem, pessoal, eu conheço a Ruth não tem muito tempo, mais dos grupos de WhatsApp ali, que a gente sempre foi ativista por algumas causas, né? E agora a gente está no Exatamente. projeto conservador de Santa Catarina. E assim, Isso. ela sempre Estamos me na chamou a casa do atenção. conservador. É, ela sempre me chamou a atenção, assim, pela forma que se posicionava nos grupos, nos eventos. Então, sabe aquele exemplo de mulher que você olha e fala assim, nossa, essa mulher é show? Então, por isso que é Que uma honra bom. muito grande tê-la aqui, Ruth. Se você quiser se apresentar para o pessoal te conhecer melhor, né? Como foi a sua formação, o que você faz hoje em dia, acho que é legal para eles te conhecerem. Claro, bem importante. Então, Cláudia, eu moro aqui no oeste de Santa Catarina, no meio oeste, em Concórdia. Tenho já uma trajetória política recente, mas de grandes experiências, né? Eu sou casada, tenho uma filha de 9 anos e uns filhos não humanos também, que é a minha grande paixão, os animais. Sou formada em Direito, graduada já há bastante tempo, e advogo, e estou de coordenadora do curso de Direito da FAC, Faculdade Concórdia, já também há alguns anos, 17 anos aí que eu estou na docência. E em 2018, finalzinho de 2017, né, por conta de toda uma movimentação que nós fizemos, de 2013 para cá, a gente vem saindo daqui, de trás da tela do computador, dos teclados. Eu sempre dizia, a gente tem que parar de reclamar, levantar a bunda da cadeira e fazer alguma coisa. E em 2013 em diante, nós começamos a ir para as ruas,
buscar realmente fazer jus ao que diz o artigo da Constituição, que todo poder emana do povo. Então, lutamos muito pelo impeachment da Dilma, e 2015, 2016, a gente viu a necessidade de estar mais ativo também na política, né? Porque caso a gente não participe, se a gente não se colocar à disposição, nós vamos estar sempre o quê? Com os mesmos, com aqueles que gostam da política. E a política, ela é gostosa. Se você fizer ela de forma correta, ela te traz muitos benefícios. O que a gente vê é um mau uso dela, né? E aí, em 2017, finalzinho, com a crescente Bolsonaro, né? Essa figura que eu admiro demais pela coragem, pelo discernimento, por ser uma pessoa tão simples que presidente da República não mudou em nada, muito pelo contrário, se mostrou cada vez mais povo, né? Mais disponível para o povo, que é a missão dele. Veio essa vontade de estar mais próximo. Então, veio um convite para nós entrarmos no partido político na época, e logo em seguida ser candidata. Isso nunca me passou pela cabeça, Cláudia. Eu sou aquela de levantar bandeira, de fazer cartaz, de ir para a rua, de movimentar a mulherada, vamos participar, né? Mas estar diante de uma pré-candidatura, nossa, isso me impactou. Confesso que eu fiquei um mês assim, um pouco eu dava risada, achava engraçado, porque disse, não, eu não tenho perfil, não é isso que eu quero, incrédula pelo convite. Mas aí depois, seriamente, fazendo as análises, vi que realmente não era brincadeira e que a pré-candidatura ela estava ali. E eu fui pré-candidata a deputada estadual por Santa Catarina, pelo PSL na época, né? Então, eu fiquei entre das mulheres do PSL, eu fui a segunda mais votada dentro do estado. A sexta suplente, foi uma votação surpreendente. Eu acredito que a onda, que se falava muito na onda, ela me ajudou bastante, porque eu não conhecia muita gente. O trabalho que nós fazíamos, como era muito dentro da cidade, muito regionalizado, né? Isso me ajudou bastante. Então, como não foi uma votação boa, nos colocou em evidência para uma outra disputa, que foi em 2020, né? A prefeita aqui de Concórdia. Então, essa foi uma trajetória política que eu fiz, desenvolvi, e digo para você, desafiante, mas agradável, né? Tem as coisas não muito boas, mas é possível nós estarmos, sim, ocupando o nosso espaço também dentro da política, sem a obrigação. Não sei se você concorda com a questão das cotas, Cláudia. Isso é uma oportunidade da gente também estar conhecendo uma outra, mas eu acho um absurdo ter que ter cota. As pessoas têm que participar sem que a lei obrigue, sabe? A gente tem que desenvolver o querer por isso. E agora, vamos para a terceira oportunidade, né? Estamos aí também de pré-candidata nessa eleição, num novo projeto, numa casa nova, com pessoas que realmente me fizeram entender que a política não é só as pessoas que traem, tem as pessoas que são fiéis, e agora eu acredito que a minha escolha, junto com o deputado Kennedy, aí, é uma escolha de pessoa realmente que vai fazer valer a pena, né? Então, é mais ou menos isso. Eu sinto a mesma coisa, assim, sabe? Nessa casa é a minha primeira vez que eu estou concorrendo, né? Mas é exatamente isso. A gente começa com ativismo, como eu também comecei, e foi bem ali o despertar, foi bem na época ali da Dilma, um pouco antes até, porque tanta corrupção, tanta impunidade, e a gente começa a ficar incomodada com aquilo. Também nunca tinha pensado em entrar para a política, né? Comecei com os meus ativismos ali no WhatsApp, no Telegram, enfim, listas de transmissão para os amigos, parentes, daí foi crescendo. Aí veio o movimento Mais Leoas, Leões da Liberdade. Só que você para pensar e vê assim, poxa, mas o que eu estou conseguindo mudar de fato, né? Você percebe que se você não participar das decisões, você não consegue mudar nada, né? Então, nós temos que ter representantes lá, representantes dessas bandeiras, representantes das mulheres, principalmente. Eu fiquei, assim, chocada, né? Quando eu fui na LESC e vi que, até hoje, em Santa Catarina, somente 17 mulheres foram eleitas para a Câmara, né? Nossa, tem a galeria ali
Uhum. Só uma negra. Então, assim, será que as pessoas estão escolhendo realmente seus representantes? São mais mulheres do que homens. Por que só tem 17 até hoje, né? Então, isso me chamou bastante atenção. E quanto às cotas que você falou, eu não concordo, tá? Tanto que minha história de vida mostra isso. Aquilo que assim me diziam, não, você não vai conseguir, não é possível, aí que eu queria. Eu acho que desestimula a pessoa, né? Exatamente. Eu não gosto disso, mas eu acho que as mulheres e pessoas de bem têm que se levantar, sim, se posicionar e estar dispostas mesmo a lutar, né? Lutar por aquilo que acredita, seja na política, seja onde ela achar que melhor se encaixe, mas precisa ter essa disponibilidade. Talvez hoje, porque as pessoas ainda não têm muita coragem, talvez até possa estimular, mas a mim, que gosto de desafio, confesso que eu não me sinto bem, assim, sabe? Não é interessante. Nem eu sou contra qualquer tipo de cota. Eu acho que as pessoas têm capacidade, e nós somos todos iguais, né, Cláudia? É Sim, óbvio que, se nós analisarmos o mercado de trabalho, ainda existe uma discriminação. Eu, como advogada, eu sinto isso, uma discriminação salarial e até em cargos, né? Alguns cargos, eles são específicos a preferência sempre é para o sexo masculino, mas isso vem mudando. E vem mudando por quê? Porque nós estamos mais dispostas a enfrentar, sem mimimi. A gente tem que lutar de igual para igual, né? E eu sempre digo, dando crédito aos homens. Quando eu comecei a estudar o antifeminismo, né, essa bandeira que eu defendo, que a gente tem que ser feminina, não feminista, né? Isso me mostrou várias coisas, mas o principal, nós temos que entender que nós só chegamos até aqui porque os homens caminharam junto com a gente. A gente caminha ao lado de homens que lutaram pelos nossos direitos. Então, quem fala, quem é contra os homens, é só algo odioso, né? Para fazer aquela política do ódio, de impor querer plantar situações que estejam denegrindo a imagem das pessoas. Mas não é esse o caminho, nós temos que estar dando crédito sim. Então, eu vejo que qualquer tipo de cota só vai deixar a pessoa inferiorizada. Essa divisão de categorias, isso tudo é muito ruim para nós. Então, eu sou é. contra isso. Sou contra, não Eu, gosto. E eu sou vejo que na totalmente. política é o nosso caso, né? A nossa casa conservadora. Quantas mulheres tem ali? Isso é muito bacana. Então, nós não Uhum. temos um problema de, tem que fechar a cota. Não, nós temos mulheres que realmente se engajaram e querem fazer parte. E não tem mais e nem menos. Nós temos as mesmas oportunidades, o mesmo direito de fala, de escolha, de opiniões. E isso é muito bom, né? Sim, e a gente que está aí pela causa, com muita garra para fazer acontecer, a gente até se sente mal, assim, né? Eu já ouvi isso, tá? Nessa pré-campanha. Ah, Uhum. com certeza você vai, a sua candidatura vai ser efetivada, porque por causa das cotas. Sabe? Olha só. Isso me machuca, confesso. É, Poxa, não é por causa das cotas, é porque eu sou, né? Por quem eu sou, pelas bandeiras que eu defendo, né? Pela representatividade que eu atividade. tenho, né? É, é isso Mas aí. Mas ainda tem muito disso, né? E a mulher vai ter mais fundo eleitoral, eles falam isso. É algo que foi plantado, então a gente tem que quebrar esse paradigma. É um modelo que nós temos que enfrentar. Enfrentar com sabedoria, não adianta sair brigando, né, Cláudia? Tem que verdade. ter inteligência para mostrar para as pessoas que não é assim, que dessa forma nós não conquistamos nada. Pelo É, contrário, a gente repele as pessoas, né, do projeto. exato. E a questão do feminismo ali, eu também sou contra, sabe? Até escrevi sobre isso esses dias. Quem você é? É a pessoa que se vitimiza ou você é protagonista da sua história? Isso, Então, olha que dependendo da bonito. forma, eu acho que se empoderar, sim, se apoiar, sim,
Mas a partir do momento que entra no vitimismo e na lacração, aí já não é mais comigo, entendeu? Então, eu sei que é difícil, que as mulheres enfrentaram muitas dificuldades para chegar até aqui, tem um caminho longo pela frente ainda, mas eu acho que o vitimismo não é o caminho, né? Você tem que ser protagonista, você tem que mostrar que veio, tem que ser leoa. Eu sempre falo, tem que ser leoa, a gente tem que despertar essa leoa Chega, que isso aí. e então, assim, eu acho que o feminismo é mais uma forma de destruição da família, né? Porque você coloca o casal para brigar, né? Para ser oponente, daqui a pouco você já está estimulando, de certa forma, né, a questão homoafetiva, e aí você não tem filhos, aí acaba a família, né? Tem É. todo um plano, né? Muito bem É uma pauta estruturado para contrária à isso. família. E quando a gente estuda o feminismo, a gente vê que Simone de Beauvoir, quando começou a escrever, a falar, ela e o parceiro dela, foi uma tentativa escancarada de libertinagem sexual, né? Para justamente chegar no ponto que chegou, que tudo pode, tudo é permitido, e não é assim, né? Tu tem filhos, Cláudia? Tenho duas de Duas, 17 anos, gêmeas. Ai, gêmeas, olha que bacana. Então a gente sabe que quando a gente quando a gente é filho, às vezes a gente tem um pensamento um pouco diferente. Depois que você é mãe, você entende muito melhor os teus pais, esse cuidado que eles querem ter conosco, que eles têm, e é necessário, né? Então a família é o norte, é o pilar. Dentro do direito também nós temos três pilares, né? Que é o povo, a, a propriedade e a família. Veja a importância que é se está escrito isso. E dentro dos costumes também, a família é o grande pilar. Então, nós temos que cada vez mais focar nela. E eu estou feliz pela nossa escolha, por estar com você nesse projeto, porque dentro da Casa Conservadora, que é o nosso partido, que é nossa escolha, né? A gente pode falar que é um partido, é uma escolha, tem dentro do estatuto os pilares, os quatro pilares é Deus, pátria, família e liberdade. Então Uhum. vejam a importância disso. Está escrito, e eu sempre dizia assim, quando nesse meio tempo da campanha, da pré-campanha estadual, da pré-campanha à prefeitura, nós tentamos formar um partido conservador aqui no Brasil, que nós não tínhamos um partido conservador dentro do que a gente acreditava. Eu trabalhei fortemente na elaboração do estatuto desse partido, que não deu certo por conta de. A gente sabe por quê. Hoje a gente sabe por quê, né? Que o TSE atrapalhou bastante. Então, quando me apresentaram esse partido, a gente pode falar o nome do partido? Pode. Pode, né? PTB, pessoal, é a Casa do Conservador. A primeira coisa que eu fiz foi, me mande o estatuto. Aí eu li o estatuto. Cláudia, sabe quando você... É que eu sou advogada, então eu acho tudo muito lindo que está escrito e eu faço as interpretações e vejo que vai ter correntes e pensamentos diferentes dentro da leitura do jurídico. Mas, quando eu li aquilo, eu disse, meu Deus, por que formar um novo partido se nós temos um reformulado, que a gente não pode negar que o PTB tem uma história de momentos esquerdistas, né, dentro dessa trajetória dele. Mas hoje não. E aí eu disse, é aqui onde tem no seu estatuto os quatro pilares, aonde está escrito que é proibido, né, que não se permite, que a gente não apoia aborto, pedofilia, drogas, a corrupção, todas as pautas ali elencadas, mas tá, isso está escrito. E os seus líderes, e os seus representantes, será que realmente colocam em prática isso? Aí vem o nosso deputado, que sempre foi conservador. O deputado Kennedy, ele tem uma história dentro do conservadorismo, então ele é um cara de direita, né? Que pauta isso muito fortemente. Aí tu vai verificar quem são os líderes nacionais. Aí tu descobre que os deputados federais que eram PTBistas, que não compactuam com as novas regras, foram retirados do partido. Aí você diz, não, então eu entrei no lugar certo. E eu me pergunto, como que eu não achei esse partido antes? Talvez os desgastes, os sofrimentos que eu tive, que, claro, me fortaleceram, me fizeram aprender mais, entender a política, poderiam ter sido evitados. Mas aí vem Deus, e Deus me explica que tudo é no tempo dele, tudo é na hora certa, é no tempo que ele quer.
Então, é o tempo que nós estamos nos encontrando agora para continuar fazendo a coisa certa, né? Então, fico bem feliz em nós estarmos aí. A minha escolha foi da mesma forma que você, tá? Eu tinha o pezinho atrás pelo histórico, aliás, todos os partidos têm um histórico ali, né? De corrupção, de coisas não muito legais. Mas quando eu li o estatuto e vi, além desses que você falou, tem até a criminalização da cristofobia, né? Eu falei, nossa, é muito Sim, importante, todos os meus valores, minhas bandeiras estavam lá dentro, né? E justamente eu fui perguntar para algumas pessoas, tá, mas e esse histórico? E isso que aconteceu? Eu questionei várias coisas. Aí me explicaram, né, por que que teve aquele rolo todo no partido, porque justamente estavam limpando o partido, limpando o né? Se não me partido. engano, de 11 que tinham eleitos, ficaram só 3, né? Quem Isso. votava a favor da droga, quem votava a favor de E aborto, todo foram mundo retirados. foi retirado do partido. Então, me deu bastante segurança também para abraçar, né, me filiar ao partido e continuar aí essa jornada junto com pessoas tão incríveis. Eu conversei com o Kennedy Nunes também. Confesso que antes dele conversei com várias pessoas, mas eu só tomei a decisão quando eu conversei com o Kennedy Nunes. Eu vi que ele é uma pessoa de Deus, assim, o projeto é de Deus, né? Ele tem um histórico desde os 8 anos dentro da igreja, o grupo dele, né, de louvor, Dedos de Davi, então, e 32 anos de história na política sem nenhuma mácula, né? Isso me chamou Nenhuma bastante mácula. atenção. Isso que é bem importante. E ele indo para o Senado para a gente vai ser maravilhoso, porque a gente precisa ter pessoas ali sem rabo preso, sem processos, né? Para poder dar um jeito no STF, porque, E com olha, coragem, né? A coragem que ele tem, coragem dele também. ele fala o que a gente gostaria de falar, né? Exato. Ele faz essa abordagem forte, assim, que eu me identifico demais com ele, assim. E eu quero Ele muito a eleição dele, a gente busca isso, né, Cláudia? Acho que o projeto inicial nosso é esse, fortalecer, claro, ter candidato, pré-candidatos, candidatos eleitos na Câmara dos Deputados, na LESC, mas essa vaga para o Senado, que infelizmente só temos uma esse ano, mas eu vejo que ela Deus já determinou quem foi o escolhido dele, né? Amém. E esse encaminhamento aí é só esperar acontecer e fazer o nosso trabalho certinho, como a gente vem fazendo, que vamos chegar lá. Ô, Cláudio, você viu que eu tô com a camiseta com a bandeira do Brasil? Vi que linda. Linda, do G2C, que é o nosso grupo conservador catarinense, grupo que eu faço parte. Nós temos 120 municípios já com o GDC, mas eu fiz questão de colocar ela hoje. Você viu uma decisão de uma juíza ontem dizendo que vamos mudar de assunto agora, mas vamos continuar no assunto, né? Uhum. Que, veja, uma mulher deve ter um viés ideológico totalmente antipátria, Com querer certeza. dizer que a bandeira do Brasil está sendo utilizada como um símbolo político. Aí eu fiquei assim, meu Deus, eu uso a bandeira, eu uso camiseta com bandeira do Brasil desde sempre. Porque eu sou do tempo da escola, de nós cantarmos o hino, nós tínhamos IDPP, que era a introdução para essa coisa do patriotismo, tinha todo um respeito, tanto que uma das pautas que eu defendo é a escola cívico-militar. No meu Eu também. projeto de campanha prefeita aqui, nós tínhamos no nosso protocolo de intenções isso que se eu tivesse entrado, eu acho que hoje nós já estaríamos com uma escola cívico-militar aqui no meu município, pelo menos. Por quê? Porque esse é o caminho para a nossa juventude que se desvirtuou muito das questões dos conceitos morais que nós pregamos, né? E aí ela vem e fala uma atrocidade dessa. Eu queria te ouvir também sobre isso, porque eu tenho certeza que a gente pensa muito parecido. Isso aqui não é símbolo político, não. Isso aqui é símbolo do amor que nós sentimos à nossa pátria, ao nosso Brasil. Eu amo Eu, imensamente o país que eu vivo. E eu vou uhum. continuar usando, e vou continuar fazendo campanha com a camisetinha, como a minha história nas minhas redes sociais vai mostrar. Eu sempre usei. Então não é agora. Não é porque eu sou Uhum. bolsonarista. É porque eu amo o Brasil e vou continuar usando. Exato, nossa, eu tenho o maior orgulho. Eu também sou dessa época que a gente cantava o hino nacional todos os dias na escola, em filas assim, e para mim era uma honra, né, cantar o hino. E não era só o hino nacional, vários outros hinos a gente aprendia. A gente tinha essas disciplinas que nos ensinava, né, o civismo. É muito Civismo, importante e tiraram isso.
Isso também é uma coisa que nós, do Grupo Mães Leoas ali, a gente conversa muito sobre a formação, né, desses leões. A gente tem que resgatar, além dos valores cristãos, a gente resgatar algumas disciplinas que ficaram aí esquecidas pelo meio do caminho, colocar algumas coisas que não têm nada a ver, tipo ideologia, né? A gente tem que dar um jeito de. Aí, falando com o Kennedy Nunes, ele já colocou, né, que a gente tem projetos ali de escola sem partido e tudo mais. Como é que está isso? A gente precisa realmente garantir que isso não venha a atrapalhar o desenvolvimento das nossas crianças, porque está bem complicado. As minhas filhas enfrentam algumas dificuldades ali na escola delas, né? Não é só lá, em várias outras escolas a gente fica sabendo de coisas assim terríveis. E essa decisão dessa juíza é assim inconcebível, né? Como assim tirar o símbolo do país? Então eles vão tirar dos fóruns, vão tirar de todos os outros lugares também? Olha, um presidente que usa a bandeira, ele está falando o quanto que ele é patriota, né? O quanto ele defende a nação. E é isso que a gente espera do presidente. Eu não quero, eu acho inconcebível eleger um presidente que levanta uma bandeira do comunismo ou de qualquer outra coisa que não seja a bandeira brasileira, né? Então, é Eu isso que eu espero que isso penso. não aconteça, que a gente continue com o Bolsonaro lá e cada vez mais patriota. Eu vejo pela minha cidade, não é só 7 de setembro, a gente sai, a gente vê sempre uma bandeirinha nas casas, isso não tinha antigamente, né? Isso foi despertado, mas isso não é da campanha de 2018, não é por causa do Bolsonaro. Isso é porque o povo acordou para a roubalheira que o PT fez. Não adianta a gente tapar o sol com a peneira. Então, em 2013, 2014, 2015, que foi o auge, as pessoas, sim, vamos resgatar o patriotismo e defender o nosso país. E usar o símbolo, eu acredito que a gente está defendendo o que a gente acredita, né? As pautas que nós acreditamos, que é a nossa soberania. Patriotismo é isso, a nossa soberania. E agora você, nessa última fala, você falou sobre a escola sem partido. Eu, como coordenadora do curso de Direito aqui da instituição, do Concórdia, da FAC, eu vejo que a gente necessariamente não precisa ser contra a escola sem partido. Nós precisamos fazer com que as questões sejam tratadas sem o viés ideológico. E sim, alertar, tratar, levar para a sala de aula, conversar, especialmente no ensino superior, mas sem doutrinação. Esse é o grande problema da escola com partido. Com partido só de um lado e doutrinando, dizendo que a máxima deles é a máxima verdadeira. E isso que não pode estar mais acontecendo. Então, mostrar os lados, mostrar a verdade e fazer com que haja a reflexão. Deixar o jovem, aquele que tem capacidade de discernir, entender o que é melhor. E a ideologia de gênero, eu sou totalmente contrária, como você, porque o que se prega, né? Isso é uma pauta feminista, a ideologia de gênero, é uma pauta feminista. Querer mostrar, sexualizar as crianças antes do tempo, dizer que elas podem escolher o sexo que elas querem ser e ter as experiências que elas querem ter. Então, isso é contrário. Eu não sou contra o homossexualismo, muito pelo contrário. Eu respeito grandes amigos, sou madrinha de casamento de um casal que eu amo de paixão, mas isso é o tempo que vai mostrar a opção sexual das pessoas, né? Se forem adultos e optarem por isso, devem ser respeitados. Agora, não venha querer mostrar para minha filha, que tem 8 anos, 9 anos, vai fazer 10, 9 ela tem, vai fazer 10, que ela pode ser um menino, que ela pode namorar uma menina, porque isso é normal. Não. Isso eu não concordo e vou lutar sempre. E já falei quando mudei minha filha de escola. Primeira coisa que eu fui entrevistar a diretora como é que o que vocês pautam aqui na escola? Né? Se tiver alguma fala nesse sentido, banheiro com plaquinha, não, já sou contra e tiro da escola também. Né? Porque não é assim que funcionam as coisas. Não é nem questão de normalizar. O que eles estão fazendo com as nossas crianças é dizer que o certo é isso. E ensinando lá desde de a verdade novinhos, absoluta que eles querem pregar que é a deles. É isso que a gente tem que ser contra. Quem é hétero hoje está sendo discriminado. Você não pode ser hétero. A gente tem depoimentos no grupo Mais Leoas e Leões da Liberdade, onde dizem o seguinte, que
estão fazendo teste nas faculdades, em algumas escolas, as pessoas elas são agredidas se elas não fizerem o que eles pedem. Se falar que é hétero, não, você vai ter que ter um momento com um homem, né, no caso de um menino, para você dizer se é ou não é, se gosta ou não gosta. Gente, Teve é isso. uma mãe que contou que o filho dela desistiu de ir para a faculdade, falou que não ia mais porque ele tinha que fazer essa prova. Se ele não fizesse, eles iam, sei lá o que iam fazer com ele, mas com certeza teria alguma violência, alguma coisa relacionada a isso, né? E é inconcebível, gente. Você não pode escolher seguir com aquilo que Deus te deu, né? Com a tua consciência. Então, assim, eu também não sou contra, eu tenho amigos que são, assim, bênçãos, são pessoas maravilhosas, e são gays e tá tudo certo, mas eu não concordo que queiram lá nas criancinhas pequenas que ainda estão em formação, né? A gente sabe que o cérebro só está bem completinho ali com 18 anos mesmo, com todas as funções. Então, tem dúvidas, tem decisões, então não pode ter naquele momento nenhum estímulo contrário à natureza. É isso que eu penso, né? Se depois eles decidirem, nossa, a gente como mãe tem que apoiar, né? A gente, até a Bíblia diz, né? A gente tem que odiar o pecado, mas nunca o pecador. A gente tem que amar o pecador. Então tá tudo certo, mas assim, como adulto, tudo bem, mas não fique. A questão, por exemplo, do trans, né? A gente está vendo aí vários casos, eles compartilham também no grupo, de pessoas que fizeram a transição e se arrependeram. E aí? Como é que fica? E E agora? eles estão colocando na cabeça das crianças que, por qualquer motivo, não, você nasceu no corpo errado. Então, meninas tirando os seios, fazendo tratamento hormonal para ser homem, isso gera risco de câncer, tem estudos que provam isso, né? Então, é assim, muito complicado. Então, acho que eles não podem brincar dessa forma com as nossas crianças, né? E aí, assim, tem um Sabe? caso ali de uma menina que se arrependeu e falou. Aliás, eu já vi vários casos, né? Isso nos Estados Unidos, porque lá é mais comum, Estados Unidos, Canadá, né? Então, ela agora é ativista contra isso, porque ela falou: eu não entendia, eu não sabia o impacto disso, eu não sabia quem eu era naquele momento. Fui induzida, ela foi induzida a fazer, e hoje ela fala: hoje eu tenho certeza que eu sou mulher e eu não tenho seio para amamentar meu filho mais. Então, assim, Olha só. é complicadíssimo. Como fica a cabeça dessa pessoa, né? Como ela vai se relacionar com um homem? Tem várias questões aí, né? E ela fala também justamente do risco do câncer, né? Agora eu estou preocupada, eu não sei o que pode acontecer, porque eu fiquei tantos anos fazendo tratamento hormonal. Que biologicamente não tem que tomar nada, né? A gente nasce assim, então o nosso corpo, de alguma forma, vai rejeitar todos esses hormônios que eles tomam para se transformar, né? E é interessante porque é uma modinha que é uma modinha, mas é uma modinha implantada já há muitos anos e que vem crescendo. Se não combatida, ela pode se relativizar. E aí achar que é normal. Eu lembro que a primeira vez, Cláudio, que quando eu fui, uma coisa que eu queria falar, quando eu fui desafiada a ser pré-candidata a deputada estadual lá em 2017, final de 2017 para 2018, junto com o Bolsonaro, eu já conhecia ele das redes sociais, o meu irmão apaixonadíssimo, ele dizia, tem um deputado, esse deputado me representa, e tu tem que saber quem é, e fui conhecer ele, achava os vídeos dele, né, extremamente fortes, eu disse, é o diferenciado, né? Eu fui conhecer, eu queria olhar nos olhos dele e ver que tipo de pessoa ele é. E quando em maio que eu fui e ele me recebeu lá no gabinete dele como deputado, eu olhei nos olhos, eu vi um pai preocupadíssimo com a criação dos filhos, ele, né, os filhos criados, mas ele tinha uma filha e ele falou isso, eu tenho uma filha pequena, depois a gente foi saber da família dele, né? E eu não quero que a minha filha corra o risco, né, de continuar crescendo numa sociedade onde os valores de família foram totalmente desvirtuados, aonde querem pregar a ideologia. E aí ele foi falando das pautas. Então, olha a preocupação. Ele poderia, e aí ele me disse assim, eu poderia simplesmente continuar aqui, me reeleger, continuar fazendo o que eu faço, sem passar pelo que passou, sem levar uma facada, correr o risco de morte como ele correu, né? Mas não, ele quis, e ele enfrenta a coisa da maneira que ele enfrenta, os ataques diários que ele enfrenta, justamente para
defender o que a gente acredita ser a coisa certa, né? O que a gente foi ensinado. E aí ele falou, a mudança do país, a questão econômica, né? Que a gente sabia da corrupção que estava intrínseca ali, isso a gente muda em 4, 5, 6 anos. Agora, o desserviço que a esquerda pregou, ele me chamou de Ruth Ross, vai demorar 30 a 40 anos para a gente resgatar. E é o que a gente sente, ó, passou 4 anos de governo, né? Passamos por uma pandemia, o Brasil, os países, todo mundo sofreu muito, o país quebrou literalmente, o Brasil sofre e vem hoje, eu sinto bastante isso, esse impacto financeiro, porque muitas, né, lá na faculdade, muitos alunos perderam o seu poder aquisitivo para continuar estudando, a gente sente grandemente isso. Mas a economia, ela se reinventa diariamente, você trabalha nessa área, você sabe, né, Cláudia, mais do que eu entende isso. Agora, o que eles lutaram? Eles lutam para não perder o poder, para continuar enfraquecendo as pautas ideológicas que nós acreditamos, né? A cristofobia, nossa, eles não têm vergonha do que eles fazem, do que eles falam, das agressões que entram nas igrejas, atacam, usam imagens, né? Eu sou evangélica, então, para mim, a imagem ela é desnecessária, porque eu já vou direto a Deus, né? Minha conversa é com ele. Mas eu respeito os católicos, quem acredita. Eles fazem horrores com essas imagens dos santos. É uma vergonha, é uma vergonha. E outra, agora eu lembrei que eu queria falar. Como eles incutem isso. Quando eu era estudante do ensino médio, eu praticamente era uma esquerdista, porque eu só convivia com esquerdistas, os meus professores eram, e eu fiz parte do Grêmio Estudantil, Cláudio. Isso lá em 1900 e alguma coisa, né? A gente não vai falar a idade, mas enfim, novinhas, eu não sou mais tão novinha, então é triste saber que se eu não tivesse aberto os meus olhos e ter uma família conservadora, de repente eu seria uma que estaria levantando a plaquinha a favor do aborto hoje. Porque essa é a tentativa. E quantos amigos meus da minha época se perderam no sentido de estar fracos de fé, de poder familiar, e lá estão hoje defendendo essas pautas horrendas aí, dizendo que pedofilia não é crime. É doença. Pedofilia é uma doença, que é um desvio. Ah, por favor, tem coisas que eu não tolero mais. Então, se alguém vier com um papinho desse pro meu lado, eu já nem fico mais ouvindo, porque não dá, Cláudia. Não dá para aceitar um negócio desse. Eu até comentei outro dia numa entrevista que eu dei, né, que eu acredito que vai ser muito difícil reverter nessa geração, né, o mal que a esquerda fez. Eu não sei realmente se são 30 anos, mas foram 30 anos eles destruindo, né, todos os nossos valores, enfraquecendo a família. Então, é muito complicado. Eu chego a falar com as minhas filhas quando elas me trazem alguma situação, né, e elas me dizem o seguinte: mãe, a gente não pode se posicionar lá, porque às vezes eu incentivo, né, conversa, a pessoa que fala esse tipo de coisa, que defende esse tipo de coisa, é porque está mal informada, né, está sendo doutrinada, está sendo manipulada. Então, conversem com essa pessoa, né, é responsabilidade da gente mostrar a verdade para ela. Aí ela disse, mas você não está entendendo, a gente não pode abrir a boca. Se a gente falar, nós somos excluídas de todos os grupos, nós não participamos de mais nada, e de repente pode até haver alguma agressão aí. É isso que está acontecendo. Teve um dia que a minha filha veio bem preocupada para mim, já faz bastante tempo assim que isso aconteceu, e falou, mãe, para que país nós vamos mudar se acontecer de o candidato tal da esquerda ganhar? Porque ela sabe, né, o que está por trás. A gente sempre conversou muito com ela sobre isso. Então, elas estão esclarecidas, mas os outros não. Aí eu falei, mas por quê, né? Aí ela assim, porque lá na minha escola todo mundo é Lula. Vou falar o nome mesmo. E todos que eu sigo na rede social também é Lula. E aí? Para você ver como existe essa doutrinação e como ela é forte. E ela é sutil, e ela
travestida com algo que parece ser bom. Então, as pessoas entendem assim, para eu estar no grupinho, no grupinho mais popular, eu tenho que defender essas pautas, eu tenho que falar determinadas coisas, eu tenho que agir de determinada forma. Então, é isso que estão colocando na cabeça das nossas crianças. Foi bem sutil, faz bastante tempo que eles estão trabalhando nisso. Eu tenho uma preocupação muito grande, como a gente vai conseguir reverter isso, sabe? Não vai ser fácil. Com certeza não vai ser fácil. Vai ser trabalho de formiguinha. E eu temo que a próxima geração aí esteja perdida, né? Se você vê ali o resultado do PISA, nos últimos lugares a gente está, da Etiópia, a gente tem uma estatística no relatório lá do PISA de 2018 que diz que brasileiros de 15 anos, 2/3 deles não sabem o básico de matemática. Então, eles agiram de duas formas, né? De vir com essas agendas ideológicas e levar nossas crianças a pensar como eles queriam que eles pensassem. E, por outro lado, foi enfraquecendo a educação. Então, quanto menos você souber, quanto menos capacidade você tiver, mais vulnerável você é. Então, é muito complicado, realmente. Exatamente, era isso que eu ia complementar. A vulnerabilidade deles, eles atingiram e conseguiram dentro das escolas, deixando os nossos filhos, os nossos alunos emburrecidos, né? Que hoje eu vejo que eu recebo alunos lá no direito que não conseguem interpretar um texto, alguns nem a leitura correta conseguem fazer. E a gente tem que pegar eles pela mão e começar desde o início, muita leitura, porque existe um binômio para quem escolhe essa profissão, que é leitura e redação, né? Então você só vai conseguir escrever se você fizer muita leitura. E não tem isso. Então tirar a capacidade intelectual deles e fazer a lavagem cerebral que fizeram, dizendo, segmentando, dividindo a sociedade, as minorias, né? E daí fazendo isso, achando que é bonito, né? Que parece bonitinho defender o negro, defender a mulher, defender o gay, defender, segmentar. Mas não é esse o caminho, muito pelo contrário, somos um só, um povo só, que deve se unir, fortalecer intelectualmente, ter capacidade para o trabalho. Por que você coloca um jovem no mercado de trabalho que não consegue interpretar um texto? Vai ler um e-mail, uma empresa? Não vai dar certo. E aí se perde. Aí esse jovem não serve para aquele trabalho, ele tem que sobreviver de alguma coisa, ele vai buscar o quê? Ele vai se desvirtuar cada vez mais. Vai entrar para o crime e assim por diante. Então é uma questão. Mas nós não vamos perder a esperança, Cláudia. A gente tem que continuar. É por isso que nós estamos aqui. Esse é o nosso papel de enfrentamento a tudo isso que foi perdido. Nós temos um papel para resgatar, elegendo pessoas agora, pessoal, é importante que a gente fale disso, façam escolhas, independente de partido político, lógico que não vão, né, partido esquerdista, não vote em pessoas que estão em partidos esquerdistas, porque a gente sabe que a pauta deles é essas agendas, como você falasse. Então, procurem olhar os partidos conservadores, partidos que são da direita, mas dentro desses partidos, olhem as pessoas. Não façam escolhas simplesmente porque o A indicou, entendeu? Né? Porque é indicado do presidente, essa escolha certa, ver o que elas já fizeram, o que elas já se dispuseram a combater. Que essa é a pessoa certa que vai estar lá firme e incorruptível. E não estou falando só em dinheiro, porque a gente sabe que depois que entra, muitos se perdem, né? Mas é nas pautas mesmo, é em continuar defendendo aquilo, porque existe uma mídia por trás de tudo isso, que oferece privilégios para os nossos eleitos, para que eles mudem a pauta, que por trás de tudo isso para a esquerda, né? E essa pessoa que é correta agora, que sempre foi, ela não vai se vender. Ela não vai trocar por holofotes, algumas coisinhas, alguns privilégios que podem ser oferecidos. Ela vai ficar firme. Exato. Deixa eu só dar um aviso aqui, que a gente já está com... O pessoal está caindo. É uma instabilidade do YouTube, tá, pessoal? Eu não sei como vai ficar a gravação dessa live.
tá há bastante tempo já, desde o início da live, infelizmente, o pessoal colocando ali nos comentários. A minha mãe, tadinha, veio lá da casa dela aqui para me avisar sobre isso, achou que era alguma coisa que eu pudesse mudar, mas é algo da plataforma mesmo, né? Olha Então, só. eu acabei me atrapalhando aqui em alguns momentos em função disso, que várias pessoas vieram aqui me avisar do problema pessoalmente, alguns aqui avisando no chat, e infelizmente é um problema da plataforma, tá? E voltando ao nosso assunto aí, realmente, justamente foi essa questão da formação dos leões aí que a gente precisa fazer que me fez tomar a decisão. Né? Eu estava muito bem na minha área de tecnologia, numa multinacional, ganhando muito bem, mas eu senti que o risco estava tão alto para o futuro das próximas gerações, que eu falei, eu tenho que me levantar, eu tenho que fazer alguma coisa. Assim como você fala do presidente Bolsonaro, né? Eu também vejo isso nele. É pela bandeira. Ele não precisa mais disso. Ele poderia, agora, nas próximas eleições, ficar recebendo lá o seu salarinho de ex-presidente, como os outros estão recebendo, sem se incomodar, sem ser atacado todo dia. Mas não é isso. Você sente, né, que ele é uma pessoa que é um leão mesmo, ele precisa defender, ele sabe que se não fosse ele ali hoje, eu não sei o que teria sido da gente, tá? Porque ninguém ia ter a resiliência que ele tem para se manter no cargo, continuar defendendo essas bandeiras e levando na cabeça todo dia, todo dia, todo dia. Aí, às vezes, algumas pessoas ainda criticam no grupo. Ah, quando criticam, eu entro, sabe, na defesa. Eu falei, não, gente, peraí. Vocês conhecem qual outro presidenciável que vocês conhecem que aguentaria o que ele está aguentando? Firme. E tendo o resultado que ele está tendo, porque vamos lá. Guerra, pandemia, olha os nossos números, né? Com ministros que a gente tem hoje, meu Deus. E outra, uma coisa que ele, para mim, vai ficar na história é que ele abriu nossos olhos. Até então, a gente era cego para a política, né? Eu comecei a me interessar mais, foi ali, fazendo propaganda para ele mesmo. Quando eu conheci, quando eu vi primeiro a corrupção, a impunidade, me incomodei com essa agenda que estava vindo ali para os nossos filhos, comecei a estudar um pouco mais e vi que ele representava, ele estava personificando aquilo que a gente defende, né? E ele tinha a força, a estratégia, a resiliência para estar à frente disso, porque não é fácil estar ali no meio das cobras, né? A gente Nossa, colocou a cerejinha do bolo lá em cima, mas não fez o bolo, mais ou menos assim, né? exatamente. O Construímos a Congresso casa pelo hoje, telhado. o Congresso hoje não nos representa, né? É por isso que a gente tem que estar muito forte para eleger gente que realmente nos represente as nossas pautas, que tem uma história ali que comprove que realmente é cristão, é conservador, vai buscar, né, trazer o país mais para a direita do que para a esquerda, né? A nossa companheira de partido, pré-candidata também a deputada federal, a Dileta, ela falou uma frase que me marcou esses dias. Essa é a segunda eleição das nossas vidas. E é verdade, né? Nós temos. Entraram pessoas boas. Porque, como você falou, a gente construiu a casa pelo telhado, né? Fizemos o bolo, não botamos a cereja. Ou melhor, botamos a cereja e não tinha um bolo. Pronto. E agora, então, nós temos que construir essas paredes mais sólidas e escolhendo pessoas que realmente sejam fiéis e que possam estar com coragem, com discernimento, com ficha limpa para poder agir. Porque depois que eles entram lá, eles têm interesses, né? E uma pauta que o Kennedy defende, que eu acho fenomenal, é essa questão do foro privilegiado. Isso tem que acabar. Porque tem pré-candidatos que a gente sabe hoje que querem entrar lá para se manter com foro, para ter foro privilegiado, porque são cheios de processos. E essa escolha, ela é inadequada. Pessoal, observe isso. Então, Cláudia, eu não sei quanto tempo ainda nós temos, eu acho, mais um minutinho. Eu acho que a mulher, voltando para o nosso tema principal, ela pode estar aonde ela quiser, mas ela tem que ter noção e entendimento que ela vai precisar de ajuda. Ela precisa da ajuda da sua família, ela precisa de ajuda dos homens, para estarmos fazendo tudo isso. Eu vejo por mim, eu tenho uma filha, eu tenho animais, eu tenho casa, eu tenho os meus pais que moram aqui do meu lado e que eu tenho que olhar para eles também. Advogo, dou aula, coordeno curso e estou na política. Por que a gente consegue fazer tudo isso?
porque nós não somos sozinhas, que a gente precisa de pessoas que nos auxiliem. Então, eu vejo assim, e hoje a pessoa que mais me apoia e mais me ajuda é o meu esposo, é o meu marido, é a pessoa que está ali, que nos bastidores, né? Às vezes a gente nem parece muito sozinha, mas não, eu tenho meu pilar, que é ele que está ali, me ajudando grandemente o dia inteiro, cuidando do que às vezes eu deixo de cuidar, por estar querendo fazer pelos filhos dos outros é o que eu faço pela minha, né? O que você faz pelas tuas gêmeas. Então, isso é bem importante. Dá sim para nós estarmos não sem a pauta, sem o mimimi, que eu vejo que nós não temos que ser privilegiadas em nada. A gente tem que lutar pelo nosso merecimento, buscar que a capacidade nós temos. Meu Deus, uma mulher que gera um filho. Olha a capacidade que Deus nos deu, né, no nosso corpo biológico, ser tão perfeito para gerar outra vida, com a ajuda dos homens, óbvio, né? Que sozinhas a gente não consegue. Então, é inegável assim, estar em todos os lugares. E também eu quero aproveitar, eu não sei, eu não estou conseguindo acompanhar o chat, e eu sei que está dando eco, então a imagem talvez não esteja boa e o som. Peço desculpa porque eu não trouxe os fones de ouvido. Mas agradecer o meu grupo aqui de Concórdia, essas pessoas que eu não vou nominar, mas que sabem a importância que elas têm na minha vida, e eu só estou como pré-candidata hoje porque eu tenho elas me dando esse suporte desde 2017. Algumas passaram e saíram, e outras entraram e ficaram até hoje. E outra coisa, Cláudia, como é a tua o teu primeiro enfrentamento, você vai ver que algumas amizades, pelas nossas escolhas, elas se perdem. Amizades que você entendia que eram de toda uma vida, de criação. E eu perdi a minha melhor amiga na minha primeira eleição. Mesmo tendo ligado para ela, dito a minha escolha e pedido o apoio dela. E ela me disse: para o Bolsonaro eu não voto, porque ela é esquerdista. Beleza, mas para você eu vou te apoiar, eu amo você e vou ficar contigo até o fim. Ela me espizinhou a campanha inteira, Cláudia, postando coisa contra o Bolsonaro. Aí eu esperei passar tudo e a partir do momento que acabou aquela eleição, eu disse, bom, se a minha amiga de infância fez isso, é porque ela não tem que ficar. É porque ela não é, ela nunca foi. E a partir desse momento, eu sofri por perder esse vínculo forte. Perdi familiares por conta da política também, nesse sentido do contato diário, que as pessoas não toleram, né, a opinião alheia. E, e quando não que deveriam. Mas outras tantas vêm, Cláudia, e isso você vai ver. Outras pessoas que pensam como você e que querem fazer a diferença na tua vida. Então, eu sou muito grata pelas amizades que eu fiz. Foram momentos difíceis, sim, mas eu passei por momentos muito mais felizes do que difíceis nas minhas eleições. E eu vejo que agora não vai ser diferente. A gente vai ter as nossas decepções, você também vai passar por isso, mas a gente é muito forte para entender elas, para superar e para ser grata pelas pessoas que vêm agregar na nossa vida. Eu queria deixar essa mensagem também. Isso é bem importante para as novatas que vão ter assim, vão receber um carinho impressionante. A hora de começar a campanha propriamente dita, você vai ver o quanto a gente é bem recebida, porque a grande maioria pensa como a gente. É isso, eu já tive essa experiência, na verdade, Ruth, algumas, inclusive, na época que eu defendia Bolsonaro, né, eu virei ativista, também uma amiga minha, quase que de infância, assim, que trabalhou comigo, e era amiga até hoje, é lá de Minas, mas sempre que eu ia lá, eu visitava, e, enfim, por causa do Bolsonaro também, a gente acabou perdendo a amizade. Porque eu defendia, né? Porque falava uma coisa, ela fazia uns comentários estranhos que não eram verdade. Não, peraí, não é assim, olha. E aí foi até a gente praticamente romper. O marido dela, que também era meu amigo, trabalhava comigo, assim, nossa, amigão mesmo.
Veio me aconselhar que eu não devia me posicionar, que a política, não sei o que, tipo assim, você tem que ficar longe. Mas eu falei assim: olha, acho que você não está entendendo a importância da gente se posicionar, a importância da gente fazer esse trabalho, o risco que a gente está correndo. Tentei falar, mas não adianta, as pessoas querem ficar longe, né? E foi bem difícil. E agora, recentemente, quando eu anunciei minha pré-candidatura, uma pessoa também que trabalhou comigo chegou a assinar abaixo assinado na empresa quando eu pedi demissão para ir para uma outra. Nossa, ela fez um texto desse tamanho assim, mas olha, me avacalhando. Que eu achava que você era isso e isso, sempre gostei de você, nananã, mas você está indo para a política, então você não é. Tipo assim, eu perdi todas as minhas características boas de gestora, de mulher lutadora, tudo foi por água abaixo na visão dela, simplesmente porque eu estou me colocando à disposição para. Aí eu falei bem assim para ela: olha, eu penso que você devia estar feliz que eu estou me levantando, deixando a minha estabilidade, o meu salário numa multinacional para ir defender nossos filhos, para ir defender o nosso país. Se fosse por mim, eu continuava fazendo meu trabalho em casa e bem feliz ali, Uma. ganhando meu dinheiro todo mês. Né? Eu não deixaria tudo e ia me arriscar se não fosse pela coletividade. Ela até me bloqueou, sabe? Me Olha bloqueou. Ela só. mandou aquela mensagem me xingando, aí me bloqueou no WhatsApp. Aí eu fui no LinkedIn, que eu ainda tinha ela, e fiz a minha resposta para ela. Ela teve que ver a minha resposta, sabe? Eu fiquei indignada. Eu falei, Exato. gente, o que é isso? As pessoas precisam entender que sem a política não tem nada que a gente possa fazer, né? Quem decide são eles, a gente fica refém deles. Se a gente não fizer parte disso, o que vai ser do nosso futuro? Então, infelizmente, eu acho que nem todos despertaram ainda pelo momento que a gente, né, pelo momento que a gente está vivendo, pelos riscos que a gente tem pela frente. E tem aversão à política, porque a gente teve muito político ruim, né? Mas a solução não é essa, né? Não é A gente deixar teve de maus gostar, exemplos. É. mas você Os maus tem então que exemplos, às vezes. limpar, participar para dar um jeito disso ser melhor, né? É. E Ai, às que vezes o que pena, Ruth, choca que é a uma gente teve. mulher, né? A própria mulher vir falar, desestimular a gente, né? Muito pelo contrário, né? E tem uma outra coisa, e que fala assim, ah, mulher deveria votar em mulher, mulher não vota em mulher. É verdade, né? Realmente. Mas não tem que ser que a mulher vai votar na mulher. Tem que fazer a escolha. Agora, não Uhum, desestimule, né? Muito pelo é, contrário, apoie, levante outras mulheres, incentive. Tem pessoas que têm perfil e tem pessoas que não têm, mas aquela que é. tem perfil, ela tem que ser estimulada a seguir. E é o que eu Uhum, sinto aqui. Eu tenho um grupo muito forte, de homens e mulheres que, por mais que nós tenhamos duas eleições aí com um resultado de urna não favorável, mas o resultado moral das minhas eleições foi de orgulho para todo mundo, né? uhum, E por isso eu sou incentivada a seguir, pela minha família, por esse grupo, pelas pessoas que acompanham a trajetória, que entendem que eu sempre fiz a coisa certa. Esses dias eu dei uma entrevista para um blog sobre maternidade e no final a Rafa me perguntou, tá, e o que, que a Amanda vai falar de ti daqui a uns anos, né? O que ela vai poder falar da mãe dela sobre a questão política que nós estávamos falando? Olha, eu falei, pode ser que ela diga assim, a minha mãe nunca se elegeu, ela participou de 3, 4, 5 eleições, nunca se elegeu, mas ela sempre fez a coisa certa. E é para isso aí. mim, esse vai ser o grande orgulho de ela olhar para trás, para a trajetória da mãe dela, e entender que a mãe dela se colocou à disposição, saiu da zona de conforto, perdeu financeiramente, porque a gente sabe que eu, autônoma no meu trabalho aqui, se eu deixar de estar aqui atendendo, o meu cliente vai procurar outro advogado e não volta, difícil voltar, mas não importa. Esse é um momento de renúncias em prol da minha família, em prol da tua, em prol da família das pessoas que estão além das minhas janelas. É isso que eu penso. É isso mesmo, é verdade absoluta. Mas aos pouquinhos a gente vai mudando esse pensamento, as mulheres vão se aproximando mais. Eu estou vendo muitos movimentos aqui em Blumenau, por exemplo, tenho participado essa semana, eu fui na AMP, fui numa outra palestra,
eles estão dando treinamento e falando, inclusive, da importância da mulher na política. Eu achei muito legal, sabe? Engrandecendo, né, a nossa coragem. Então, é bem Que importante bom. isso. Porque aqui eu já soube de um caso de uma vereadora que se candidatou, o filho dela me contou a história, e a melhor amiga dela não votou nela e depois da eleição falou assim: eu não votei em ti porque eu não voto em mulher. Quer dizer, não Olha acredita nas só. mulheres. Quem mais entende as mulheres do que as próprias mulheres? Como você vai ser defendida as suas pautas como mãe, né? Como uma pessoa que se preocupa com o futuro dos filhos, vai ser defendida se você não elege seus representantes que te entendam, né? Então, eu acho complicado isso, mas é uma coisa que a gente vai ter que trabalhar muito realmente. Ainda mais a mulher que tem um olhar totalmente. Eu sempre penso assim, meu Deus, se eu quero para minha filha o melhor, e que eu quero que não falte nada na mesa dela, que ela tenha. Para a filha da outra mãe, daquela mãezinha, eu quero a mesma coisa. Eu luto pelas mesmas coisas, né? Pelas mesmas oportunidades. A gente sabe que a igualdade dentro dos desiguais, dos momentos desiguais, essa é a grande luta. A gente não pode dizer que todo mundo vai ter tudo igual, mas é um olhar feminino sensível, de sensibilidade. Mas aí eu penso também, tem toda aquela questão, porque ela está se destacando, tem a questão da inveja, do ciúme. A gente sabe que tem esse enfrentamento também. Por quê? Porque foi plantado isso na cabeça das pessoas, das mulheres, inclusive, né? Por que ela pode e eu não posso, eu não posso, por que eu não consigo? Então eu não quero que ela vá bem, É, né? Tem muita gente que pensa assim, e é uma pena, mas isso vem mudando cada vez mais. E eu vejo que daqui a alguns anos, talvez na geração da minha filha, que ela já vai estar envolvida, eu vejo a minha filha envolvida na política, hoje ela assume a presidência do Rota Kids, que é um clube de serviço. legal. Então, eu vejo ela envolvida nessas questões políticas também. E ela já vai ter um enfrentamento menos difícil do que nós duas estamos passando, sabe? Sim. Com mais Assim como foi abertura. nas profissões, né? Nas profissões, exatamente. É, Mas não desistir, jamais. Eu é, falei, eu eu, tenho um post que eu digo assim, ó, a política, desistir da política é para aqueles que não acreditam que fazer a coisa certa um dia vai dar certo. Então, por isso que eu não desisti. Por que você não desiste? Não, porque eu acredito que fazer da forma que eu faço, conduzindo as minhas pré-campanhas e campanhas do jeito que eu faço, vai dar certo. Um dia vai dar certo. Então, vamos e, seguir. e a gente tem que ter os desbravadores, né? Eu fui a É primeira verdade. mulher contratada na tecnologia de uma empresa que melhor Olha pagava só em que Uberlândia. bacana. E eu Um abri caminho caminho para lindo. outras. Abriu E caminho, na política, exatamente. você está abrindo caminho para outras, né? Assim como eu estou chegando agora, acredito que vou abrir para outras, e é isso que a gente tem que fazer. Muito, muito legal essa Sim, sua frase aí, fazer a coisa certa, isso é que importa. O que importa mesmo é o sim. processo, né? A Isso. gente sabe Tá que fazendo a dentro. coisa certa, em algum momento, nós vamos chegar no nosso objetivo. Ruth, Exato. olha, já passamos do horário aqui. Quero pedir desculpas, é uma coisa que a gente não teve a ação com relação a isso. A plataforma que a gente está utilizando teve instabilidade, todas as lives estavam caindo, mas ele até mandou aqui no chat algumas coisas. A gente pode parar ou retransmitir ou continuar a gravação. Eu optei por continuar a gravação, mas não foi a melhor live, porque eu fiquei aqui, né? Mandando mensagem em paralelo, aí tinha microfonia, aí atendendo pessoas pessoalmente aqui que estavam preocupadas vieram me avisar. Então a gente teve bastante problema técnico, né? Não foi com relação ao nosso estúdio de gravação, foi com relação mesmo à plataforma YouTube. Mas, assim, olha, foi maravilhoso conversar contigo. Eu não sei se você quer trazer mais alguma coisa que ficou faltando, a gente já passou 5 minutos, eu também sei que sua agenda é muito corrida, né? Então, assim, se você tiver algum ponto, pode trazer, senão a gente parte para o encerramento. Quero te desafiar para nós fazer outra, porque eu adorei a nossa conversa, o nosso Ai, que bate-papo. legal. E de repente vamos convidar mais algumas pré-candidatas aí do nosso grupo para estar conversando juntas, né? E pedir desculpa realmente, né? Às vezes, se não ficou boa a gravação, é uma pena,
mas acontece, né, Cláudia? Quando a gente depende da tecnologia, mas você sabe mais do que eu. Quero te agradecer, então, já partindo para o encerramento, eu acho que a gente poderia falar sobre muitas coisas ainda, né? Mas a live boa é aquela live que traz a mensagem. E a mensagem que eu gostaria de passar é assim: que bom, Cláudia, que você fez essa renúncia momentânea das suas atividades. Tenho certeza que você vai ter êxito no teu projeto, que eu puder te ajudar, farei, porque isso é bem importante quando nós estamos num grupo, nós temos que pensar no coletivo, nós temos uma seleção que o deputado Kennedy fez maravilhosa, de pessoas extremamente comprometidas, então esse é o meu objetivo, é ajudar a que as pessoas cheguem. Se for eu, perfeito. Se não for, vamos em frente. Se todos pensarem dessa forma, em grupo, a gente vai colher bons frutos. Então, desejo sucesso na tua pré-campanha. Dia 23 vamos nos encontrar pessoalmente, então vamos nos conhecer lá em Florianópolis, né, na nossa convenção partidária, aonde vai haver a homologação. A gente não sabe se nossos nomes vão ser homologados, porque nós temos mais outras pré-candidatas, né? E não é um grupo que, como você falou assim, já está homologada porque é mulher. Não, lá vai ter análise, né? E vai ter votação. Então, eu espero que você seja homologada, que eu também seja, e que a gente possa fazer uma campanha linda, limpa e dentro do que nós acreditamos, né? Que é certo. E no final, que a nossa prestação de contas, porque a minha preocupação como advogada é sempre essa, né? A prestação de contas. Seja com estrelinhas, como foram as duas minhas. Eu desejo que a tua também seja, porque isso nos mostra, assim, nossa, que orgulho do que eu fiz. Como eu trabalhei direitinho. E é isso que eu quero para essa campanha, para ti, para mim e para os demais colegas de partido. Desejando que as pessoas olhem para o nosso pré-candidato ao Senado com um olhar muito voltado ao que precisa ser feito no Senado. Eu acho que o cargo, tirando do Bolsonaro, que é o nosso presidente que tem que ser reeleito, o cargo de Senado é o mais importante nessa eleição. É aonde pode ter, é lá que pode ter um basta às arbitrariedades cometidas pelos ministros do STF, que eles pretendem tirar a nossa liberdade. E a gente não pode deixar isso. Então, muito obrigada, Cláudia, pelo convite. Eu que agradeço, foi uma honra falar contigo. Vamos sim gravar uma próxima live, até para tirar essa imagem aí, porque a gravação com certeza não vai ficar das melhores. Foi a primeira vez que isso aconteceu, né? Mas a gente não teve ação com relação a isso. Eu estou muito feliz e eu tenho certeza que, em nome de Jesus, nós vamos ter sucesso aí no nosso projeto. É um projeto de Deus e se ele está com a gente, não tem o que dar errado, tá? Me perguntaram, e se não der certo a sua eleição, o que você vai fazer, Cláudia? Eu falei, eu já tomei a minha decisão, é um chamado de Deus, e se não for dessa forma, eu vou continuar essa jornada. Eu vou achar uma outra maneira de defender essas bandeiras e de ajudar a melhorar nosso país. É isso que eu vou fazer. Obrigada, Ruth. Obrigada. Pessoal, tchau, até a próxima. Beijão para vocês. E seguimos pelo Brasil, lutando. Oi, Ruth.